Esse corte faz parte do canal Duda Garbi, um assado para. Gostou? Te inscreve no canal. Ô, Capita, me conta uma coisa. Tu que teve a ideia de juntar, a ideia era sair de casa mesmo, que tava muita correria em casa? Não. Na real, a gente tá sempre junto porque a gente vai jogar futebol e o caramba, tá conversando. Então, o Bastos tinha uma ideia de fazer um com ele, né? No carro dele, de carona com Bastos e tal. E aí eu falei assim, cara, pô, eu também quero... Eu tava gravando um podcast com um cara aí também, mas o negócio não andou como a gente queria e eu dei uma saída. Aí eu falei, cara, pô, tem eu, você e Diego. Nós paramos de jogar, está na TV. Por que a gente não junta? A gente não se junta e faz um pré-jogo pra gente falar dos resultados dos jogos que vão acontecer. Porque tu falar o depois é muito fácil. Já aconteceu. Então, eu falei, cara, ele, pô, uma ideia boa, que não sei o quê. Eu falei, cara, agora a missão é tua falar pro Diego. Por que o Diego é tão difícil, cara? Né? Eu falei, a missão é tua falar pro Diego. Ele, não, É mentira nada, é mentira nada. vou preparar tudo, vamos levar pro Diego. Eu sou falei, tranquilo. nós somos 3 amigos de personalidades diferentes. Você, ele, na minha visão, ele é um cara mais extrovertido, assim, mais alto astral. Tu nunca vai ver o Basto triste. Eu já tô no meio do caminho e ele já é o mais turrão, assim, o mais brabão, caraca, entendeu? Mais polêmico. Aqui são três personalidades. Cara, o Diego, eu vejo, Diego, tu larga umas muito boa. Porra! Foi ou não foi? Fala Esse dia você. eu vi um do assim, ó, o Vitor Roque, pagaram uma grana pelo Vitor Roque. Falar um negócio pra vocês. Não, o problema é o seguinte, eu até falando desse assunto do Vitor Roque, eu tô falando assim, pagam um valor soberano, assim, Astronômico, vá. por um jogador. E o jogador vem e não dá resultado. Aí vai, quer cobrar de um outro jogador que não pagaram nada e o cara dá mais resultado e a cobrança vem muito maior, entendeu? Então, às vezes as pessoas, elas dão o mesmo peso em medidas diferentes, entendeu? Voltar, né? Então, essas coisas assim, eu não quero criticar ninguém, sabe? Mas eu falo a verdade das coisas que estão acontecendo. Não, mas é que é raro, o Felipe tá na TV pra dizer, né? Todo mundo. O Felipe fala metade do que ele pensa. Não dá pra falar tudo, né? Senão ele sai Eu preso. falo 100% do que eu penso. Até porque ele chegou pro Mike pra falar isso de carona com o Bastos. Ele falou pro Mike, porque se fala pra mim, eu falo que não, por causa dele todo batido. Imagina. Não ia isso aí. Não dá nesse carro, não. Se contigo De carona com o motorista do Bastos. Aí beleza, aí ele vai atrás. Tu queria levar uns caras no teu carro? Motorista com o motorista do Bastos, a gente vai atrás, tranquilo, vai conversando. A ideia era um cara dirigindo e tu conversando? Era a ideia. Eu ia dar essa ideia, porque se fosse de carona com o Bastos, ele Ia bater o o carro. carro dele é todo batido. Por que ele é o capitão e ele é o artilheiro? É por isso. Porque ele pensava, ele olhava, não, de carona não vai. Mas ele não queria me falar qual era o problema, entendeu? Eu falo abaixo. Ele já era mais direto. Ele, pô, não ia dar carona. Tá, e aí quando é que começou o Central pré-jogo? A gente foi almoçar, né? Cada um tinha uma ideia. Aí um falou uma coisa, aí o outro pensava outra, eu já pensava outra diferente. Aí a gente juntou e começou assim, do nada. Mas vamos fazer o primeiro. Vamos fazer o primeiro pra ver. Aí foi dando. Gravar na tua casa, não? Gravamos lá em casa. Aí Mas a gente o que eu vi- reveza. Ah, tá. A porque gente reveza uma vez. eu vi as camisetas, pelas camisetas da parede era tua, né? Tá faltando parede. Pois meu, tinha várias camisetas, esporte, Grêmio, É porque Palmeiras. o café tá caro pra caramba. Aí faz uma lá na segunda mesa lá, outra na minha, porque tá difícil, tá sem trabalhar, né? Foi isso. Aí a gente tem pessoas por trás também do Dá moral pros caras que te ajudam. É o Diego, E a Pedro, avó? e o Vai. Pedro. São dois Pedros, né? Diego e o Pedro. Pedros. Double Pedro. E aí, E aí eles fazem parte da produção também e acreditaram também naquilo que a gente propôs para eles. E eu cheguei e falei, não, o Maico falou comigo, pô, vamos fazer isso, cara, um pré-jogo. Aí o Pedro falou para mim, cara, o que tal o Central pré-jogo? Eu falei, pô, gostei. Mas aí eu precisava levar direto para ele.
Porque ele ia chegar com cheio de solução pra mim. Não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo É outro. mentira. É mentira? É mentira? Tipo, a única coisa é o seguinte, eu falo a verdade. Se tiver que falar Aí- é fraco, o nome é horrível, eu falo. Tipo, mas chegamos nesse consenso, central pré-jogo, ficou maneiro. Aí, Foi quando assim, chegou- E tu tá curtindo, Diegão, fazer? Pô, me amarro. É maneiro, cara, porque, tipo assim, a gente fala da nossa maneira, a gente tem o nosso tempo, a gente não tem que se privar de nada. E a gente conversa mesmo, normal, como se tivesse aqui. É uma conversa, né? Normal. A diferença é que aqui tem um churrasco para nós comer daqui a pouco. melhor. O resto é a mesma coisa. Mas é que assim, sendo ex-jogador, falar de quem foi teu colega agora há pouco é mais difícil? Pra mim, falar não. de qualquer um é difícil. Na minha visão, Duda. Falar de um atleta profissional é difícil. Assim, mas a gente tenta ser. Eu acho assim, Duda, hoje eu, ali na TV, eu consigo, assim, falar, eu tenho que falar sobre o jogo. Se você for com respeito falar que um jogador tá jogando mal, o cara não vai ficar puto contigo, vai ficar chateado contigo. Uma coisa é você denegrir a imagem do cara, pô. Falar que o cara não tem condição nenhuma de estar ali, falar que o cara não tem condição nenhuma de vestir aquela camisa, isso aí não, pô. Se o cara tá ali, ele tem condição. Porque virar jogador de futebol, quantos tentaram e quantos viraram? Pra mim não é difícil falar, porque eu nunca vou criticar um jogador de futebol assim. Dizer que ele não tem condições de estar. Vai ser raro. Agora, falar de contratações, de que pagou caro, essas coisas assim, eu vou falar Que não sempre pode que eu- errar esse gol, por exemplo. Sim, Isso esse dá gol pra não pode- fazer. Sim, sem dúvida. Esse gol não poderia ter errado para o jogador que é. Ô meu, vocês estão ligados que assim, pode estar no começo, mas vai começar a chamar atenção, vai começar a reverberar, porque vocês todos tiveram carreiras assim, bem significativas. Como é que vai ser quando começar o negócio a andar mais adiante e tiver que dar uma que outra chegada um pouco maior? Vocês vão fazer ou Eu não tu tenho nem pensou problema nisso? Eu não Eu tenho acho que a gente problema já em fazer, faz não. tudo assim. Já? A gente teve uma. Nos vídeos nossos que mais viralizou aí ultimamente foi falando sobre treinador, né? E a gente já entrou em pauta de conversa sobre as licenças da CBF. Sim. Numa licença dessa, né? O PC Guzmão, que foi meu ex-treinador, perguntou para mim se ele podia usar o vídeo. Que eu e Diego e Maicon falamos sobre os treinadores do futebol brasileiro, falamos sobre as licenças, sobre aquilo que a gente pensava. E ele botou na sala de aula. Ele falou para mim que deu 1h30 de conversa dentro da sala de aula. De debate De sobre o debate assunto. sobre aquilo que a gente estava conversando. Resume para quem não viu. A gente falou sobre as licenças de treinador, que eu sou de uma tese, o Diego é de uma, o Mike é de outra. É que os treinadores, para mim, o ex-jogador, a gente tem uma coisa que a gente viveu aquilo dentro de campo e a gente já tem isso. E eu acho que a gente precisa da parte acadêmica também, sobre como montar um treino, sobre como fazer um treino, sobre como montar uma planilha de treinamento. Semana, né? Na semana e tal. E eu acho que é isso, a gente precisa aprender. O Diego tem uma opinião, o Mike tem. Mas sempre com respeito a gente consegue debater sobre isso. E foi isso que a gente falou no vídeo. E Qual é a tua opinião já sobre virou isso? debate. Cara, minha opinião é assim, eu sempre fui um jogador que eu sempre falei o que eu pensava. Para qualquer treinador, eu sempre dei minhas opiniões quando eu achava que estava errado. Então, eu sempre fui um cara que, como eu jogava de meia, jogava no ataque, eu tinha que estar sempre pensando muito para ter vantagem em alguma situação. E se eu achava que estava errado, eu me dava a minha opinião, e se ele achasse que poderia ser feito, faria da maneira que eu dei a minha opinião. Então eu consigo pensar, assim, dentro do jogo, eu sempre estava pensando o que poderia ser feito, se o Maicon poderia me ajudar mais encostando, ou se ele tinha que se afastar, ou ele tinha que botar a bola no espaço, ou tinha que jogar a bola no lado. Então eu sempre pensava o tempo inteiro. Então, durante a minha carreira inteira, pode perguntar a todos os treinadores, eu quando estava com dificuldade, eu falava por que eu estava com aquela dificuldade. Porque às vezes o time não conseguia me ajudar, às vezes eu não conseguia ajudar daquela maneira. Então, isso, para mim, eu fui tentando aprender, né? Porque eu aprendi muito. Eu joguei com muitos treinadores tops e muitos
medianos, mas você aprende com todos, né? Um você aprende o que não se deve fazer e o outro o que se deve levar para o resto da sua carreira. Então eu penso dessa maneira porque o que a gente viveu, tá? Dentro de campo, o que a gente viveu aprendendo dentro das 4 linhas, eu acho que nenhum faculdade, nenhuma nenhum licença. treinador Mas tu acha que que tu faça poderia essa... assumir um clube com o teu conhecimento de jogador e dar resultado? Sem dúvida.